Malaquias 3:10, todos os domingos antes é o apelo para o dízimo, resumindo. É, Roubará o homem a Deus, e ele faz toda a igreja ler o versículo todo, tá entendendo? O texto todo ali. É algo assim que eu fico assim, gente, o que que é isso, não é cara? complicado, cara? É, O tem que que é igreja que faz isso? outro culto, né, para o dízimo, né? Aí tem o Mísero. pregador do dízimo, tem o louvor do dízimo, tem o apelo do dízimo. Cara, mas essa de colocar todo mundo para ler, roubará o homem a Deus, É. né? E vai embora, pá, 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 pá. Olha, realmente é triste, cara, é triste. Ronaldo, sabe o que eu É, fico mais chateado com isso tudo? É que você vai perceber que em igrejas e que líderes fazem isso, as pessoas não saem desse. Sai assim, sai um ou outro. Mas você vai ver que em muitas dessas igrejas, as igrejas estão lá, entendeu? As pessoas estão lá. Porque para a maioria é um discurso que conforta. Olha, eu estou dando dinheiro, Deus vai me abençoar. E a pessoa atrela a manutenção do emprego, da saúde, ou a esperança de uma melhora de vida a esse tipo de contribuição. é, Você chega numa igreja dessa e fala isso que a gente está conversando aqui, cara, eles vão te botar para fora. Não é o pastor que vai te botar para fora, a igreja vai te botar para fora. é Porque verdade. ela está tão aprisionada nesse tipo de conceito que, se você quiser tirá-la disso, ela não aceita. Não Então, é aceita. muito desafiador lidar com certos conceitos no nosso meio, porque não é culpa só do líder. As Sim, igrejas, de maneira geral, têm dificuldade de lidar com certos textos bíblicos. E aí sim, sim. repetem, né, conceitos que são falados aí desde a Idade Média, sem reflexão. E é triste isso, né? E muitas das vezes é a forma em que a liderança tem de oxigenar o caixa da igreja, Sim, com certeza. entendendo? É, Porque por conta até da própria necessidade, como você falou, das contas da igreja, o pastor tem que pagar, o músico, todo mundo, então ele acaba caindo numa situação complicada, né? é isso de, aí. co- de impor aí o pessoal de estar entregando dízimo, se não entregar, você vai ser amaldiçoado. É esse termo também. Muita gente usa esse termo, né? Que é difícil. Eu Essa fala é uma fala opressora, né, Ricardo? é Porque claro, Ou, poxa, com quem não certeza. consegue é, dispor do dízimo, né? Porque tem pessoas que não conseguem, né? Sim, tem E gente que está desempregado, tem gente que está endividado, tem várias exatamente. E situações. aí ela acaba se sentindo amaldiçoada mesmo, É, né? A minha mãe, quando era viva, ela tinha a pensão dela, mas no finalzinho ela estava doente, assim, eu não conseguia às vezes entregar o dízimo dela, eu que cuidava sim. do dinheiro dela, porque era remédio, né? Era muita despesa. E ela falava comigo: você tirou meu dízimo, né? Ó, então, é isso aí. Ela tinha essa preocupação, né? De tirar o dízimo, que eu tinha que tirar o dízimo, e aí eu ia na secretaria da igreja e falava: eu não consegui tirar o dízimo da minha mãe esse mês, porque é muita despesa. Aí o pessoal fala: fica tranquila, Darcy, não tem problema. Mas Vai ficar devendo, vai para o SPC do céu. é uma questão de opressão mesmo, porque Sim. você acaba, né, não conseguindo, às vezes, né, entregar. E se você virasse para sua mãe e falasse assim, mãe, não é assim que funciona, Deus não está preocupado com isso, ela vai ficar chateada com você. Eu falava, mas ela É, ficava irritada. é isso aí, entendeu? Eu falava: mãe, Deus está vendo todas as coisas, ele Ela sabe da sua está necessidade. aprisionada, assim, ideologicamente, ela está aprisionada, porque Uhum. você não consegue tirar ela dessa forma de pensar. E, Mas isso assim, aprisiona até quem todas as pessoas, porque a pessoa que não consegue, ela fala: poxa, eu sim, tô se fora, sente mal, desse lugar, tô fora desse contexto, entendeu? Ela acha que está em fica pecado, né? exatamente, que ela não é abençoada porque ela não Isso entrega os também, é. 10%, entendeu? É É um muito tema complicado. sempre difícil. Assim, eu, É. quando falo de contribuição nas igrejas que eu pastoreei, eu sempre falo sobre essa questão. Olha, a igreja precisa de dinheiro. Deus não precisa do seu dinheiro. Cara,
Mas muita gente ficava assim, chateada. E sabe o que eu acho interessante? Muita gente que ficava chateada por eu falar isso não dava os 10%. Aí eu falei, cara, você está chateado comigo, porque eu estou falando que não precisa dar os 10%, mas você não dá os 10% que você diz que é obrigado. Então você está em pecado, porque você não está fazendo aquilo que você acha que acredita. Não, mas você disse que não precisa. Eu falei, mas você não concorda com o que eu estou falando. Não, mas aí a pessoa começa não sabe responder. Não, não sei o que, não sei o que lá. Mas eu entendo isso porque a pessoa ela está tanto tempo ouvindo uma determinada coisa que mesmo ela não conseguindo fazer, ela se sente desconfortável por não fazer e não quer deixar de fazer porque é o que todo mundo faz e nunca ouviu isso. Então, não é um tema muito simples, não é um tema muito fácil, né? E assim, e esse é um tema que, por exemplo, dependendo da metodologia que você trabalhe, vai gerar desconforto na igreja. Geralmente, a metodologia anacrônica não gera desconforto em tema nenhum, porque é aquilo que é comum, que é o tradicional, e as pessoas vão seguindo. Mas o ruim é que as pessoas acabam usando isso para aprisionar, né? Enganar, e às vezes até extorquir mesmo, né? Os outros aí. Então a gente precisa ter muito cuidado, né, a lidar com certos temas. Acho que é necessário equilíbrio, porque você pode ser fundamentalista, conservador, tradicional, é acreditar que tem que dar os 10%. Beleza, tranquilo. O que eu acho que você não pode é, de alguma forma, achar que se não der, Deus vai te punir, ou só porque você dá, você é melhor crente do que o outro que não dá, né? Então, você acredita que dá? Ótimo. E segue a vida, né? Eu acho que esse é o mínimo de cuidado que a gente precisa ter. Fala aí, Vânia, depois o Francisco. Oi, Ricardo. Quando o colega Ronaldo ele falou lá do versículo, né, que toda Ah, vez o pastor no culto faz isso, eu me lembrei logo de uma coisa, né, a doutrinação. Ele está sim, ali naquela, né, batendo naquela mesma tecla para que aquilo fique incutido realmente na mente das pessoas. Quando alguém aí falou, né, que tem pastores que falam que se a pessoa não deve vai ficar amaldiçoada, e a Nancy expressou muito bem, isso é uma opressão, e infelizmente isso é visto em muitas igrejas mesmo. é Muitas. comum. Ah, Tem uma prima, ela mora em São Paulo, e assim, houve um período da vida dela em que o marido dela ficou muito doente, ficou dependendo totalmente dela, né? sim, Assim, aí ela dizia que ela entregava o dízimo tal, mas quando eles começaram a passar um aperto financeiro muito grande por conta da doença dele, aí ela falou que porque ela não dizimava, ninguém mais ia lá nem fazer uma oração por ele. E eita, ele não aí, podia mais sair de casa, complicado, né? né? Não podia mais sair de casa. Aí ela falou assim, que a cabecinha dela foi se abrindo para certas coisas, né? Parou de E dar dízimo, não pode receber oração. pois porque aí É ela uma falou assim, maldade, né, gente? Isso é a uma gente, maldade. não é? Porque aí ela falou assim, que quando eles estavam bem, que é uma coisa que eu até falei para ela, prima, nunca mais faça isso. Quando eles estavam bem, o pessoal acabava o culto lá e passavam lá na casa dela, Ó, no apartamento, com a campainha dela, tipo 10h30 da noite, ela trabalhando no dia seguinte. Aí o porteiro avisava, tal, ela acabava mandando subir, chegava tipo assim, uma família com 7, 8, e ficavam lá conversando, viemos ver aqui o senhor Silvio, o irmão Silvio, aí ficavam conversando, tal, aí ela ficava meio assim, tal, começava, ela ia para a cozinha, preparava uns lanchinhos, olha aí, ó. aí ela falou assim, Vânia, tinha dia que eu não aguentava mais, aí eu falei assim, quanto tempo isso aconteceu? Ela falou que aconteceu durante muito tempo. Aí, nesse lanchinho, eles acabavam fazendo uma oração lá pro o marido dela, né? Já falecido, faleceu ano passado ele. Ah, Mas quando ela falou que ela despertou e o marido dela avisando, Cris, você está sendo muito boba, você está sendo muito boba. Aí ela passou já a avisar o porteiro assim, olha,
10h30 da noite, se alguém tocar para cá, você nem passa ligação, nem passa interfone. Ela falou assim que fez aquilo com o coração pesado, Sim, mas fez, né? Quando ela me contou tudo isso, tal, no passado, eu falei assim, gente, estamos se aproveitando da tua boa vontade. é, Uma vidinha acontece. Infelizmente é boa, comum. É. né? E aí ela falou assim, puxa, Vânia, e ela é assim, é aquele tipo de pessoa que ela gosta de colocar a mesa, ela coloca a melhor porcelana que ela tem, sabe? Então, só que no dia seguinte, ela tinha que levantar cedo para trabalhar e ainda cuidar, deixar tudo para o marido, porque ele já não podia se locomover direito, tudo mais. No dia seguinte, ela tinha que levantar cedo para trabalhar. E o povo não, o povo acordava mais tarde. Ela É falou assim, poxa, Vânia, complicado, né? eu Essas relações levei muito baseadas em tempo dinheiro para e entender. interesse são sempre difíceis. Vânia, deixa o Francisco falar aí, que está acabando o nosso tempo aí. Fala aí. Tá mudo, Francisco. Francisco faz o curso já há 15 anos, não aprendeu a mexer nesse negócio Fala, ainda. Francisco, E agora? parabéns! 20 anos de curso? Ó. Francisco, é Tá tua mudo, vez. Francisco. Ai, ai. Não, é Ao brincadeira, não. momento. Fala aí. Agora, é que eu tirei o fone para você me ouvir, tá Ah, ouvindo? tá. Fala aí. Então, é rapidinho, só esse momento, essa fala, essas abordagens, às vezes ela é desagradável, às vezes ela é precisa, às vezes ela é precisa falar. Não pode ficar totalmente sem falar por muito tempo essa parte do disco. Mas já houve época muito pior. Houve época que igrejas, quero colocar a minha como referência, colocava um quadro lá no É, corredor isso aí. com o nome dos dizimistas. Com um tempo depois, tiraram e viram que não era lá bem confortável. Por exemplo, Não, isso vai deu uma pessoa processo. Teve igreja que isso deu processo, porque olha era aí, tá vendo? constrangimento. Teve igreja que isso E, virou processo civil, né? Por é, constrangimento, entendeu? Então, exato. difícil. Então, era só essa fala que eu queria, tá bom? Entendi. Beleza. Então, Continua mas aí. entendam bem, gente. Tudo que a gente falou aqui, ó, a gente falou aí de um tema, né? Eu falei de um tema, a gente acabou centrando no tema do dízimo. Qual é o nosso desconforto? Não é com a contribuição, é a maneira como falam da contribuição. Porque todos nós sabemos que temos que contribuir. Poxa, a gente faz parte da igreja. De alguma forma, a gente tem que ajudar, né? Com alguma coisa, né? Agora, como se fala? Tudo isso vai depender do método que aquele que está falando escolhe. De maneira geral, a maioria das pessoas, quando vai falar de dízimo, vai usar os métodos anacrônicos. Por quê? Porque aí vai tentar ligar sempre que aparece. É igual a irmã Nancy falou aí algumas vezes. Ah, apareceu o termo dízimo. A gente automaticamente já liga a contribuição na igreja. Mas em nenhum lugar na Bíblia o termo dízimo é referente à contribuição da igreja. Mas nós já ligamos isso, né, numa leitura diacrônica. Na leitura anacrônica, não, a dízimo é igreja. Então vai depender muito do método de leitura. E aí, como eu falei, o método de leitura não vai interferir na minha devocional? Vai. Vai interferir na minha leitura, na minha relação com a igreja? Vai. Né? Vai interferir em tudo. Então, dependendo de como eu leio e interpreto o texto bíblico, isso vai interferir a vida toda. Então, o problema não é contribuir. O problema é como falamos da contribuição. E esse é o nosso grande desafio. Falar de contribuição, de salvação, santidade, né? Falar de compromisso. Né? O que é compromisso? O que é santidade? O que o versículo fala? Qual versículo fala? Né? De que maneira essas coisas são tratadas? Pecado, inferno, né? Céu. Então, dependendo das nossas metodologias de estudo,
esses temas vão ser tratados de maneira diferente. Não deu para a gente ler o texto hoje, mas assim, não é nenhum bicho de 7 cabeças. O que eu vou pedir para vocês? Leiam o texto, eu vou mandar para vocês depois lá no grupo. Tem 2 ou 3 perguntinhas depois, no final do texto. Então, leiam e respondam as perguntas. E na aula seguinte, a gente continua conversando. O que nós conversamos aqui hoje, apesar de não termos lido o texto, está dentro do que estava no texto, que é entender essas 3 formas de ler. Uma revisão, né, do anacronismo e do diacronismo, a introdução aí à leitura sincrônica, que é essa leitura que basicamente parte do leitor. Isso hoje é muito comum. Então, o leitor dá a sua interpretação a partir de um ponto, né, determinado texto. Então, isso é muito comum. Na próxima aula, a gente vai continuar falando, né, desses temas, mas enfocando mais na leitura sincrônica. A gente já falou bastante da anacrônica e da diacrônica, e aí a gente vai aprofundar um pouco mais na leitura sincrônica para conhecer esses métodos também. Tá certo, gente? Então, eu vou terminar por aqui, depois eu mando as aulas gravadas, o material, daqui a pouco a gente tem a aula de TBNT. Valeu? Tá bom. Tá bom. Ricardo, Sim, fala aí. rapidinho, quando você falou do dízimo lá em Malaquias, você falou que era para os sacerdotes, levitas E mais levitas. Sacerdotes e levitas. tá bom, era só esses dois grupos, né? Eu vou mandar o livro Tá para bom. vocês lá, o Desmistificando o Dízimo. Aí vocês dão uma Beleza. olhada lá, vai ajudar bastante. Ok, obrigado. Valeu. Valeu. Até daqui a pouco. Até já. Até já.